que me fere mais, e o que fere mais principalmente a Deus, é que tem joio no meio adventista pregando que a homossexualidade é algo aceito por Deus. Quando Deus fala claramente em sua palavra que não, é pecado, é abominação. Lamentavelmente, meus irmãos, tem se erguido no meio da nossa igreja, mas já profetizado pelo nosso Cristo, que o joio deveria crescer junto com o trigo, sim ou não? É profético, sim ou não? Mas a Bíblia fala também, não fiquem escandalizados por causa disso, porque isso tem que acontecer. Então, quando você vê uma classe de pessoas dizendo ser adventistas, mas no fundo não são, não se escandalize, não saia da igreja por causa disso, porque isso tem que acontecer. E essas pessoas são chamadas, sabe de quê? Adventistas subversivos. Querem subverter a verdade de Deus, substituindo aquilo que é eterno pelas mentiras de Satanás. Bom dia mais uma vez, amada igreja. Cumprimento a você que está aqui com a paz e a graça do nosso amado Senhor e Salvador. Aquele que vive e reina para todo sempre, prometeu que há de voltar, amém? Quantos aqui vieram para ouvir a voz do Senhor? Todos, não é mesmo? Saibam de uma coisa, meus irmãos. Quando a palavra está aberta, Deus fala conosco. Aliás, não basta apenas estar aberta. Tem que estudar, meus irmãos. E hoje você veio aqui para estudar, junto comigo, a palavra do Senhor. E o estudo de hoje, meus irmãos, é um estudo muito sério, porque implica salvação ou perdição. E no decorrer desse sermão, vocês vão perceber uma coisa muito importante. Nós precisamos fazer uma reforma em nossa vida. Nós precisamos, meus irmãos, fazer uma reforma até mesmo na nossa identidade como igreja. E aquilo que você vai ouvir aqui, no final, você vai ver como faz sentido com relação à festa que nós estamos tendo aqui, que é a festa das primícias. Tá bom? Então, fique de ouvidos bem abertos até o final. Porque no final, tudo vai fazer sentido. Porque no final vai definir se você realmente é um filho disposto a trabalhar na causa ou não. Eu vou orar aqui, meus irmãos, para que quando abrirmos a palavra do Senhor, verdadeiramente Ele fale conosco aqui, por meio do Teu Santo e Bom Espírito. Oração nunca é demais. Então feche seus olhos da maneira que você está. Se você trouxe a sua Bíblia, agarre a sua Bíblia aí. Segure firme, porque Deus há de falar com você nesta manhã. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, a Tua igreja está aqui, Deus. Uma parcela do Teu povo que se encontra em toda a ordem mundial. Em todos os continentes, em todos os países, há adoradores prestando culto ao Senhor. Porque hoje é um dia sagrado. Hoje é o sábado do Senhor. Dia de santa convocação para os Teus filhos amados. Ó Deus, agora eu te peço em nome de Jesus que verdadeiramente o Senhor fale conosco, que ao abrir a Tua palavra, o poder que há nela, porque a Tua voz se manifeste em nosso meio através de libertação, através de compromisso com a verdade, ó Deus, e que os corações que estão aqui saiam movidos pelo Espírito Santo, na certeza de que o Senhor falou com cada um de nós. Por Jesus eu oro. Amém. O título da mensagem é um pouco poderoso. É forte. O título da mensagem de hoje é Abrace a infidelidade e sofra as consequências eternas. É isso mesmo. Abrace a infidelidade e sofra as consequências eternas. Sabe, meus irmãos, é interessante que quando abrimos a Bíblia, nós podemos perceber Deus manifestando o seu querer, a tua vontade, por meio de um povo. Qual que era o nome do povo de Deus mesmo no passado, meus irmãos? Israel. A Bíblia comenta assim que o relato que está registrado aqui fala a despeito deste povo que era em outrora movidos por Deus e em outros momentos movido pelo espírito do homem e até mesmo o espírito de Satanás. E vocês vão perceber aqui comigo no estudo de hoje que o povo de Israel
perdeu a sua identidade. O povo de Israel não era mais conhecido como nação santa porque ele se desvinculou do seu Deus. Tanto é, meus irmãos, que aquilo que Israel estava fazendo era nada mais, nada menos do que quebrar a aliança. Eu convido você a abrir a sua Bíblia de cara aqui, em Mateus capítulo 7. E depois nós vamos para o Antigo Testamento. Mateus capítulo 7, verso 21 a 23, meus irmãos. Um texto muito conhecido por cada um de nós, mas a palavra do Senhor se renova a cada manhã. E por isso mesmo que nós vamos ler essa passagem de novo, mesmo vocês estando cansados de lê-la e ouvi-la. Diz assim, Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim o que praticais a iniquidade. Presta atenção nesse termo que Jesus usou, iniquidade ou iniquidade. Quando você pega o original, o termo aqui para iniquidade é aqueles que vivem como se a lei do Senhor não existisse. É como se você tem a lei do Senhor diante de você, os 10 mandamentos, e você conscientemente quebra essa lei dentro do seu coração através da transgressão. E Israel, meus irmãos, e quando eu falo Israel aqui, considere principalmente o Israel o reino do norte, chamado Israel. Porque depois que houve aquela confusão e se dividiu os reinos, reino do norte e reino do sul, o reino do norte passou a chamar Israel. Então, o Israel aqui, eu quero me referir ao reino do norte. Quando Israel, o reino do norte, lamentavelmente quebrou a aliança do Senhor e, através da sua própria consciência, resolveu fazer o que bem queria, a Bíblia fala assim que Deus se esqueceria desse povo. Ao ponto, meus irmãos, que aqueles que praticam a iniquidade também no fim dos tempos, também serão chamados também serão chamados aqueles que, infelizmente, não são conhecidos por Deus, porque Deus, quando retornar com poder e grande glória, junto com seus anjos, para resgatar aqueles que são seus, haverá uma classe de perdidos que falará assim com o Senhor. Senhor, eu fiz isso, aquilo em teu nome, e Jesus falará para estes, olha, nunca vos conheci. Eu não os conheço. Não os conheço por quê? Porque vocês abraçaram o pecado. E o pecado, segundo a Bíblia, é a transgressão da lei. Agora sim, nós podemos entrar no Antigo Testamento. Mas antes de entrar, meus irmãos, é interessante revelar para vocês aqui que mesmo Israel, perdendo a sua identidade como povo santo, nação eleita, sacerdócio real, Deus ainda assim tinha grandes planos para ele. E Deus alertava o seu povo através de mensageiros. E os nomes desses mensageiros eram os profetas. Os profetas tinham essa incumbência, tinham essa obrigação de fazer com que o povo retornasse ao caminho do Senhor, para que o povo fosse advertido a respeito dos seus pecados. Meus irmãos, Deus, ele tem um último apelo ao mundo. Deus, ele tem um último apelo ao mundo. E que voz profética Deus tem para o tempo do fim? A Bíblia vai responder. Essa voz profética para o tempo do fim, tempo esse no qual estamos vivendo, é chamado de terceiro Elias. E para eu mostrar para vocês a importância do terceiro Elias, e eu vou mostrar para vocês quem é esse terceiro Elias, é fundamental entendermos quem é o primeiro Elias e o segundo Elias. Por isso que você tem que prestar atenção aqui, tá, gente?
Eu vou convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 17, verso 1. O primeiro Elias, meus irmãos, é o Elias literal. Como o próprio nome diz, é o próprio Elias, aquele que viveu no período do rei Acabe. Acabe e sua terrível esposa Jezabel. E aqui a Bíblia fala o seguinte, em 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Estão preparados, sim ou não? Amém ou misericórdia? Olha só o que a Bíblia diz. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Elias profetizou algo incrível. Durante 3 anos e meio, não iria chover para aquela região. Isso sabe por quê? Por causa da infidelidade do povo. Lembra do título do sermão? Quem aqui lembra? Eu lembro, ó. Abrace a infidelidade e o quê? Sofra as consequências eternas. O povo de Israel, liderado por Acabe e Jezabel, lamentavelmente, por causa do seu líder, abraçaram a iniquidade. Abraçaram o pecado. E quando você olha lá para o livro da lei, Levítico capítulo 26, Deuteronômio capítulo 28, mas principalmente Deuteronômio capítulo 11, verso 13 em diante, você percebe que existem certas maldições que viriam por causa da quebra da lei, por causa da quebra da aliança. Então o que acontece é o seguinte, Deus falou assim, olha, se vocês andarem errantes em seus caminhos, eu garanto a vocês, vai haver falta de chuva. Então Elias, o que ele está fazendo aqui? Ele está apenas relatando algo que já iria acontecer. Era uma profecia condicional. Algo que iria acontecer porque o povo estava se rebelando. E olha só, meus irmãos, eu vou mostrar nessa mensagem aqui, eu vou pegar o tempo em que o povo de Israel estava vivendo, o Reino do Norte estava vivendo, e trazer para o nosso contexto atual, tá bom? Vocês vão ficar surpresos com aquilo que está acontecendo na nossa geração. Sabe por que Deus teve que castigar Israel durante 3 anos e meio por falta de chuva? Porque atrocidades estavam acontecendo no meio do povo. Atrocidades essas, meus irmãos, que eu vou mostrar uma apenas para você aqui, que é motivo de se escandalizar. É um crime hediondo. É algo abominável visto aos olhos de Deus. Presta atenção. Aqui, no capítulo 16 do mesmo livro, verso 30 a 33, fala assim. Fez Acabe o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar, ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal. Qual Deus cananeu que eles serviram mesmo, meus irmãos? Baal. Presta atenção nesse nome. E o adorou. Olha só, prestaram culto a este Deus, adoraram o Baal. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Eu pergunto para vocês, Deus se irrita sim ou não? Deus fica irado sim ou não? Obviamente a ira do Senhor é diferente da ira do homem, mas o que causa a ira, a cólera do Senhor, são os pecados da humanidade. De maneira especial, o pecado do seu povo que tem tamanha luz. Agora vocês perguntam assim, mas Alexandre, o que o povo estava cometendo ao fazer que Deus se tornasse tão irado assim, irritasse tanto ao Senhor, ao ponto de Deus cumprir as maldições que haveria em quebrar a aliança? Eu vou mostrar para vocês. Jeremias capítulo 19, verso 5. Vamos lá. É um profeta que eu particularmente admiro muito, já li diversas vezes esse livro aqui, recomendo aos irmãos lerem. Jeremias, capítulo 19, verso 5. Meus irmãos, antes de vocês lerem Jeremias 19, verso 5 comigo, é bom explicar uma coisa aqui para vocês.
É bem certo que a mensagem de Jeremias era para o reino do sul, Jerusalém. Porém, a Bíblia fala assim que o Senhor adverte Jerusalém que eles estavam cometendo os mesmos pecados que os seus irmãos do norte, Israel. E eu vou mostrar para vocês aqui quais pecados que Jerusalém estava imitando lá do reino do norte, levando nós pensarmos que aquilo que Acabe estava cometendo, Acabe, rei de Israel, era as mesmas abominações que o reino do sul iria cometer depois. Diz assim, olha que incrível isso aqui. Incrível para o mal, tá? E edificaram os altos de Baal. Lembra o mesmo Deus que Acabe adotou como sendo o Deus do reino? E edificaram os altos de Baal para queimarem os seus, o quê? Filhos, no fogo em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei. Nem falei, nem me passou pela mente. Por que eu estou falando isso aqui, minha igreja? Porque o crime que Israel estava cometendo, meus irmãos, o pecado que Israel estava cometendo, era um dos motivos de diversos que levou Israel, reino do norte, a ser destruído pelos assírios no ano 722 antes de Cristo. E agora eu vou trazer isso aqui, meus irmãos, para os nossos dias. Você acha que o Deus deste século, Satanás, ele age diferente como agiu lá no passado? É o mesmo Satanás, só que com um detalhe a mais. Ele está com mais cólera, mais ira, mais irado, porque ele sabe muito bem que pouco tempo lhe resta. E Satanás, meus irmãos, ele não brinca em ser inimigo de nossas almas. O Baal lá do passado, como eu falei para vocês, era um deus cananeu, um deus mitológico. Mas quem estava por trás dele era Satanás. Então o mesmo Satanás de ontem é o mesmo Satanás de hoje? Com um agravante, como eu falei para vocês. Mas irado porque sabe que pouco tempo lhe resta. Sim ou não? Agora, papais que têm seus filhos pequenininhos aí, se quiserem tampar os olhos dos seus pequeninos, talvez é válido. Mas se você deixa seu filho assistir Disney, isso aqui é fichinha, tá bom? Pode rolar o vídeo aí. É um vídeo rápido, menos de 1 minuto. Só para vocês verem como o Satanás tem trabalhado no dia de hoje contra as criancinhas. O aborto não é, como dizem, simplesmente um assassinato. É um roubo. Nem pode haver roubo maior, porque ao malogrado nascituro rouba-se-lhe este mundo. O céu, as estrelas, o universo, tudo. O aborto é o roubo infinito. Ótimo. Mário Quintana. O que era mesmo oferecido a Baal, meus irmãos? O que era mesmo oferecido para Baal lá no passado? Crianças. E o que Satanás exige dos seus adoradores hoje novamente? As crianças. Perceba, meus irmãos, o quanto ele está mais irado. Você acha mesmo que Satanás está brincando? Ele está treinando os seus súditos para os últimos momentos da história da humanidade. Satanás está treinando a raça humana para quê? Para convencer as pessoas a matarem a sangue frio os verdadeiros cristãos de Apocalipse 12, 17. A Bíblia fala assim que o dragão, Satanás, irou contra a mulher e o restante dos seus descendentes, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Chegará um momento, meus irmãos, da história em que as pessoas, essas mesmas pessoas que são capazes de matar bebês inocentes dentro da barriga de suas mães, com 7 meses já de gestação, eles vão ser capazes também de matar a cada um de nós que guarda os mandamentos de Deus, que é um cristão genuíno. Eu vou falar uma verdade aqui para vocês. O pecado que é cometido hoje
ele só é cometido porque é legalizado. Mas no fim dos tempos, as leis que hoje nos protege eu e você, e dá garantia de exercer a fé com liberdade, vai nos privar. Vão ser tiradas as leis que hoje nos protegem. E você, meu irmão, se continuar fiel a Deus, vai ser perseguido. Mas a Bíblia promete ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Hoje as pessoas só não matam porque existem leis que falam que aquilo é crime. Mas por pouco tempo, meus irmãos. Cá entre nós aqui, gente, um papo reto aqui com vocês. Sem enrolação. Você acha mesmo que pessoas que matam bebês aqui dentro da barriga das mamães não vai ser capaz de matar você também? Vamos ser sinceros aqui. Sim ou não? O que você acha? Vai ou não? Claro que vai. Meus irmãos, só para vocês terem uma ideia, 55 milhões 700 mil abortos são cometidos todos os anos. Todos os anos. Isso mata mais do que todo o período da Segunda Guerra Mundial, que durou 6 anos e matou 40 milhões de pessoas. Isso que a gente está vendo aí nos noticiários, meus irmãos, é apenas uma pontinha do iceberg. Satanás, ele não está brincando em ser Satanás. Sempre que coisa... Agora isso aqui que tem que entrar na cabeça de vocês, meus irmãos. Presta atenção nisso aqui que eu vou falar para vocês. Sempre que coisas grandes estão para acontecer na história da humanidade, Satanás, ele vai ferir, sabe quem? As crianças. Os bebês. Vou mostrar uma realidade aqui para vocês. Quando Moisés nasceu, houve uma ordem de Faraó. Seguinte, parteiras de Israel, se nascer menino, pode descartar no rio Nilo. Foi assim ou não foi? Falando assim, pode descartar como isso aí fosse uma coisa. Hoje a geração não é diferente, fala que isso aí, isso aí é um feto. É uma criança. E eu vou repetir de novo. Quando coisas grandes estão para acontecer na história da humanidade, Satanás sabe, porque ele conhece os eventos da história. E ele atinge principalmente as crianças. Vou dar outro exemplo aqui. Quando Jesus nasceu, ali nos seus primeiros momentos de vida, foi decretado por Herodes, governador, que matasse todos os meninos que nascessem o quê? Em Belém e região. E hoje, meus irmãos, por que tanta maldade com os pequeninos? Porque algo grande está para acontecer. Jesus em breve voltará e a igreja diz amém. Você crê na volta de Jesus, sim ou não? Jesus está voltando, meus irmãos. Eu falei aqui, meus irmãos, do primeiro e do segundo, eu falei aqui do primeiro Elias, certo? Esse Elias que não tinha medo de chamar o pecado pelo nome, que falou assim para Acabe e Jezabel, olha, vocês estão cometendo um crime hediondo, vocês estão pecando contra o Senhor. E o segundo Elias, meus irmãos, meu Deus, segundo Elias, chamado João Batista. Abram as suas Bíblias em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, verso 3, 4 e 10. Estão preparados? Aquele que achou, diga achei. Quem não achou, diga me espera. Então vamos lá. Mateus 14, verso 3, 4. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la. Verso 10. E deu ordens, quem deu? Herodes. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. João Batista, com o mesmo espírito, com o mesmo vigor, com a mesma inclinação do primeiro Elias, ele não se sentiu inibido ao chamar o pecado pelo nome, nem que isto custasse a sua própria
a sua própria vida. Meus irmãos, João Batista, segundo Elias, ele não hesitou em dizer para Herodes: Herodes, você está tendo relações com a esposa do seu irmão. Herodes, aquilo que você está fazendo é pecado. Herodes, aquilo que você está cometendo é adultério. E meus irmãos, tem percebido, você que está aqui tem percebido que os valores bíblicos têm sofrido ataques. Ataques de pessoas que amam aquilo que a Bíblia chama de abominação. A Bíblia não faz rodeios quando o assunto é pecado. A Bíblia fala, ó, está pecando, está cometendo abominação. Mas o pior de tudo é quando pessoas se juntam para defender o pecado. Hoje em dia, meus irmãos, está tendo uma onda de movimentos, de ideologias defendendo o pecado. Mas é engraçado, né? Eu nunca vi, meus irmãos, na minha vida, um grupo de adúlteros se juntando para levantar a bandeira do adultério, considerando isso como algo bom, como algo certo, como algo aceito por Deus. Eu nunca vi, meus irmãos, estupradores erguendo a bandeira de que ter relações com menores é algo certo, aceito por Deus. Eu nunca vi também amantes da pornografia se juntar numa passeata e falar: viva a pornografia, viva porque somos viciados em pornografia. Nunca vi isso. Mas o problema maior, meus irmãos, um dos problemas maiores tem sido que os homossexuais se ajuntam para defender algo que não é aceito por Deus. E eles querem pregar isso com tanta intensidade, principalmente para os nossos pequeninos, ao ponto de desviá-los da verdade, que nós acreditamos, protegidos por lei, que é o certo. Meus irmãos, o que me fere mais, e o que fere mais principalmente a Deus, é que tem joio no meio adventista pregando que a homossexualidade é algo aceito por Deus. Quando Deus fala claramente em sua palavra que não, é pecado, é abominação. Lamentavelmente, meus irmãos, tem se erguido no meio da nossa igreja, mas já profetizado pelo nosso Cristo, que o joio deveria crescer junto com o trigo, sim ou não? É profético, sim ou não? Mas a Bíblia fala também, ó, não fiquem escandalizados por causa disso, porque isso tem que acontecer. Então, quando você vê uma classe de pessoas dizendo ser adventistas, mas no fundo não são, não se escandalize, não saia da igreja por causa disso, porque isso tem que acontecer. E essas pessoas são chamadas, sabe de quê? Adventistas subversivos. Querem subverter a verdade de Deus, substituindo aquilo que é eterno pelas mentiras de Satanás. Esse grupinho aí subversivo, meus irmãos, Leonardo Gonçalves, Alan Gentil, Tiago Arraes, Edson Nunes, todos defendem a prática do pecado da homossexualidade. Quando a Bíblia é bem clara em dizer o quê? Não. Não pode, é pecado, é abominação ao Senhor. Meus irmãos, esse grupinho aí, eles fazem parte daquilo que eu falei, como o nome mesmo que eles adotaram, subversivos, que querem não aceitar o pecador, mas abraçar o pecado. Diferente, meus irmãos, da igreja verdadeira, que abraça o pecador e fala assim: ei, meu irmão, junta com a gente, se limpa com a ajuda do Espírito Santo e do seu poder e da sua palavra, porque no céu assim não pode ficar, assim não vai entrar. Tem que abandonar pecado, meus irmãos. Isso é pecado. E daqui a pouco vocês vão descobrir, meus irmãos, porque tudo isso que eu estou falando aqui faz parte desse momento que a gente está vivendo aqui, é o momento das primícias. Vocês vão entender, vocês vão ter consciência de que você tem uma parcela de culpa, que você é responsável por tudo que está acontecendo. Meus irmãos, os pecados que estão sendo aceitos, a Bíblia fala que é abominação.
E quando esses pecados são aceitos, pecados maiores vão vir. Acredite nisso. Se a pessoa aceita esses tipos de pecado, daqui a pouquinho vai aceitar, sabe qual tipo de pecado? A zoofilia, o sexo com animais. Eu pergunto para você, é abominação isso ou não? É abominação. Da mesma maneira que a Bíblia fala que a abominação tem relação com o mesmo sexo. E meus irmãos, presta atenção naquilo que eu vou falar aqui. Agora eu vou entrar no terceiro Elias. Vocês vão descobrir aqui comigo quem é esse terceiro Elias. E quão importante é o papel desse terceiro Elias no tempo do fim. E se esse terceiro Elias negligenciar a sua voz profética, Jesus vai tardar cada vez mais e mais. Está duvidando, meus irmãos? Está duvidando? Eu quero mostrar para vocês. Malaquias capítulo 4, versos 5 ao 10, 5 ao 6. Um livro antes de Mateus, o último livro da Bíblia. Diz assim a palavra de Deus em Malaquias capítulo 4, versos 5 ao 6. Estão preparados, sim ou não? Amém ou misericórdia? Amém ou me espera? Diz assim, vou esperar, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quem não achou, perdeu a vez. Olha só, Malaquias 4, versos 5 ao 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Meus irmãos, existe a possibilidade de haver conversão sem pregação? E a pregação, meus irmãos, consiste em chamar o pecado pelo seu exato nome. Assim como fez o primeiro Elias e assim como fez o segundo Elias. Não temeram chamar o pecado pelo nome. E olha só, digo-vos uma coisa, minha igreja. O primeiro Elias, o Elias literal, ele falou a verdade na cara, sabe de quem? Do rei de Israel, Acabe, e da sua terrível esposa Jezabel. Está entendendo? O segundo Elias, que é um Elias profético também, João Batista, ele falou a verdade diante Herodes, governador. E hoje, nós como terceiro Elias, ficamos com medinho de falar a verdade, mas que ela precisa ser dita. A verdade precisa ser dita, sim ou não, igreja? Por isso, meus irmãos, que pessoas como aquele grupinho que eu citei aqui não me representa. Mas, irmão, pode colocar a imagem aí do Ted Wilson? Esse homem aqui me representa. Porque ele não tem medo, meus irmãos, de falar a verdade, como assim eu e você também não podemos ter. Ele fala assim, já que o meu inglês está muito bom, eu vou ler o português. Adultério, fornicação e LGBTQI+, estão em oposição direta a quê mesmo? A lei de Deus. Ele está mentindo ou está falando a verdade? Alguém discorda dele aqui? E ao plano celestial para a sexualidade humana. Satanás ele tem atingido principalmente a sexualidade do homem, começando pelos pequeninos. Por isso que você tem que privar o seu filho dessa porcaria que está diante da TV. E continua, devemos fazer uma escolha consciente, mesmo que impopular, de falar a favor da verdade bíblica e não simplesmente seguir as tendências sociais. Viu, igreja? Você entende a gravidade disso tudo? Você entende o quão importante é ficar ao lado da verdade e pregar a verdade, nada mais do que a verdade? Meus irmãos, você tem que fazer duas coisas. A primeira, você não pode falar mentiras. E a segunda, você não pode omitir a verdade. É um crime isso. E olha só, meus irmãos, por mais que você meça as palavras, o pecador se sentirá ofendido quando ver seu pecado sendo exposto como sendo algo abominável. Por isso, existe um esforço tremendo da parte dessas pessoas que eu citei aqui o nome para vocês, e de outras tantas, em tentar atualizar a Bíblia. Falar, ó, não, essa parte aqui da Bíblia, ó, essa parte que não cola não. Essa parte que me condena.
Essa parte que fala mal dos meus pecados acariciados. Mas Deus fala, não, não pode tirar nem acrescentar. Entende? Está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Quem não está entendendo, diga misericórdia. Meus irmãos, mesmo que seja doído para essas pessoas ouvirem a verdade, é preciso, biblicamente é preciso. Mesmo que alguém aqui venha tentar falar o oposto. Se alguém falar o oposto aqui, meus irmãos, eu apresento Hebreus capítulo 12, verso 11. Pelo tempo eu vou só citar. A Bíblia em Hebreus capítulo 12, verso 11, fala o seguinte, toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por elas exercitados, frutos de justiça. No momento, quando essas pessoas ouvem que aquilo que elas falam é pecado, elas se sentem o quê? Tristes. Mas muito mais do que tristes, elas ficam irritadas com aquilo. Elas querem até mesmo matar você, processar você. Mas a Bíblia fala que por causa da pregação da verdade, a atuação do Espírito Santo é genuína. E essas pessoas que uma hora experimentaram a tristeza, se elas um dia aceitarem a verdade como ela de fato é, essas pessoas vão experimentar uma plena alegria do Espírito Santo, amém? E outra coisa, Tiago capítulo 5, verso 19, verso 20, fala o seguinte, que aquele que converte um pecador está o livrando, sabe do quê? Da morte, do juízo, da condenação. Eu vou projetar outro texto aqui. Projeta aí para mim. No livro Educação, a serva do Senhor, ela fala o seguinte, a maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que se não comprem nem se vendem. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e o quê? Honestos. Agora olha essa parte aqui, meus irmãos. Veja a importância de você ser o terceiro Elias. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permanecem firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Amém? Meus irmãos, feminismo é pecado. Aborto, que é um eufemismo para assassinato uterino, é pecado. Pornografia é pecado. Adultério é pecado. Homossexualidade, meus irmãos, é pecado. Mentira é pecado. Deixar de guardar o sábado é pecado. Roubar a Deus também é pecado. Agora eu entro aqui, meus irmãos, e vocês ficam conscientes por que esse sábado, mesmo sendo um sábado de advertência, continua sendo um sábado de primícias, mesmo diante da pregação. Sabe por quê? Quanto mais retemos os dízimos e as ofertas, mais estamos fazendo, sabe o quê? Atrapalhando para que a mensagem chegue mais longe. Então, se eu retenho dízimo e oferta, menor será o alcance da palavra de Deus. Meus irmãos, entendam uma coisa aqui. A pregação não é para pedir dinheiro, não. A pregação é para você ser fiel, tá bom? Para que Jesus logo volte, amém? Meus irmãos, tudo no mundo é movido pelo quê? Vamos ser sinceros aqui. É dinheiro. Você acha mesmo que dá para pagar missionários com fé e oração para enviar lá para os países longínquos? Tem que ser com oração, fé e dinheiro, meus irmãos. E quando você traz os seus dízimos e as suas ofertas para a casa do Senhor, você está sendo um colaborador para que a mensagem avance cada vez mais e mais. E para que se cumpra Mateus capítulo 24, verso 14, que fala que este evangelho precisa ser pregado a toda nação, língua, tribo e povo. Entende isso? E então virá o fim. Então, quanto mais você retém os seus dízimos e ofertas, menor será o alcance da palavra de Deus. Essa igreja, quando você traz os seus dízimos e ofertas para cá, meus irmãos, sabe o que acontece? Eles não ficam aqui, eles são espalhados por este mundo para sustentar o ministério profético desse terceiro Elias.
E agora vem o ponto pelo qual eu fiz todo esse sermão aqui. Quanto mais retemos os dízimos e ofertas, menor será o alcance da palavra de Deus. Mais tempo Jesus demora a voltar. E quanto mais Jesus demora a voltar, meus irmãos, sabe o que acontece? Mais essas abominações que eu falei aqui para você, que a palavra condena, irá crescer. Você quer que os seus filhos, seus netos, cresçam num mundo hediondo? Ou vocês querem que os seus filhos, seus netos, cresçam na pátria celestial? Meus irmãos, chegará um tempo em que Deus há de executar o seu juízo. Deus ele vai executar o seu juízo para todo aquele que abraça o pecado. Aquele que abraçar o pecado e não se converter, Deus vai trazer justiça. Tanto é que Salmos, meus irmãos, fala assim, ó: Deus é justo juiz. Deus que sente indignação, ou seja, ira, todos os dias, por causa da maldade do povo, a maldade da humanidade. E ele fala assim, ó, lá em Salmos: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Entende? E como a gente faz para o homem se converter mesmo? Através da pregação do Evangelho. Nossa irmã vai cantar mais um hino aqui para a gente, em nome do nosso Deus. Mas saiba, meus irmãos, que esta mensagem não é uma mensagem de ódio como os subversivos tentam pregar. Essa é uma mensagem de uma pessoa que está desesperada por ver outros se contaminando a tal ponto com o pecado e que, se continuarem assim, vão ser lançados no lago de fogo. Entende? Então entenda de uma vez por todas que Deus quer usar você para ser o terceiro Elias. Mesmo que isso custe a sua vida. Mesmo que isso custe a sua vida. Custou a vida de Elias, Elias perdeu a sua paz. E custou a vida de João Batista. João Batista perdeu a sua cabeça. Mas para ambos está destinado o viver eterno. Amém? Meus irmãos, se comprometam a ser a voz profética que esse mundo precisa. E aqueles lugares que você não consegue ir, se comprometa a ser fiel através das suas finanças. Deixe de lado o roubar a Deus. Deixe de lado o ser infiel também na pregação da mensagem. Pare de omitir a verdade. Entende? Nós agora vamos orar. Que você verdadeiramente se comprometa ao Senhor de fazer uso correto da sua vida, da sua voz, dos seus bens. Honre ao Senhor, porque o mundo, como você está vendo, está precisando de pregações como essa. Tá ou não tá, igreja? Sim ou não? E meus irmãos, fiquem cientes que vocês são os responsáveis também para o mundo estar do jeito que está, caso você não use os seus dons. Entende? Então agora, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. E faça um compromisso com o Senhor de ser fiel a Ele. Ou você vai sofrer as consequências eternas. E isso é uma mensagem de alguém que está desesperado para salvar a sua vida, a vida da sua família e daqueles que você ama. Oremos. Nosso Deus, é bem certo, ó Deus, que o mundo não vai muito longe. O mundo está inflamado por causa do pecado, das abominações que este mundo prega como verdade. Ó Deus, trocaram o erro, a mentira, trocaram a verdade pela mentira, fizeram da escuridade luz e da luz escuridade. Ó Deus, que nós não nos calemos mesmo diante das afrontas, mesmo diante da retaliação, que venhamos nos posicionar como povo de Deus, sabendo que o Senhor nos protege, sabendo que o Senhor está à frente dessa obra e há de finalizá-la por meio e através de nós. Ó Deus, capacita teus filhos que aqui estão
a ser diligentes estudantes da tua palavra e através do estudo diário da palavra do Senhor, que eles venham ser fiéis em tudo aquilo que o Senhor coloca nas mãos deles. Ó Deus, vamos sair daqui. Pedimos a tua proteção. Proteja de maneira especial os nossos filhos, as nossas crianças. Ó Deus, tem misericórdia de todas as atrocidades que têm sido feitas com os pequeninos, desde o útero das suas mamães, até mesmo na frente de uma TV contaminada por causa das ideologias. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, que possamos nós combater o bom combate, ser uma igreja militante, para que quando Jesus voltar, sejamos uma igreja triunfante. Essa oração, Deus, eu lhe faço. Em nome e por amor de Jesus. Amém.